Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui outra vez, canal X Química, professora Lígia. Hoje, trazendo para vocês uma série que nós vamos chamar de iniciantes, porque nós vamos tratar de assuntos que normalmente são deixados de lado porque o professor acha que o aluno já conhece, já sabe. Então, nós vamos começar pelo elemento carbono. Bom, por que nós vamos começar pelo elemento carbono? Porque o carbono, ele é o elemento químico responsável pela vida. E qual é a origem dele? Vocês podem imaginar assim como é que ele aparece? A gente sabe que é um elemento químico, né? Vocês sabem disso, que é um dos elementos químicos, assim como o oxigênio, como o hidrogênio. Mas ele tem uma característica muito importante, que é de se juntar com ele mesmo, né? Então, carbono junto com carbono, formando cadeias pequenas, médias, grandes. O carbono, ele tanto pode estar num diamante, como pode formar um grafite ou uma fibra de grafeno. O importante é que vocês saibam que todas essas substâncias são... Olha aí, gente, que bonitinho. Aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo um cristal de diamante e vocês estão vendo um pedaço de grafite. Então, carbono diamante e carbono grafite são duas substâncias exclusivamente de carbonos. E do outro lado, vocês estão vendo tubos de carbono, que também são formados só por... Agora, pensa comigo, de onde que vem o carbono? Você não vai achar que carbono anda por aí, né? Sozinho, perdido, procurando ajuda. Normalmente eles andam juntos com outros elementos, formando substâncias que você conhece como gás carbônico. Ele junto com ele mesmo formando grafite, diamante, os tubos de carbono, carboidratos que você come, aquela jaqueta de Kevlar que é a prova de bala. Bom, mas se tudo isso é carbono, como que ele é gasto e depois ele continua aparecendo? Será que tem alguma fábrica de carbono? Será que as mineradoras produzem carbono? De onde vem e para onde vai esse carbono? Então tem aí para vocês olharem o ciclo do carbono. Dá uma espiadinha aqui no ciclo do carbono. Vocês vão ver que você tem carbono na água, você tem carbono na vegetação, você tem carbono em vários lugares. Então, que quantidade de carbono é essa? Bom, primeiro o carbono ele faz parte da matéria orgânica, viva e em decomposição, tá? Então, resto de gente, resto de vegetal, resto de animal, isso tem matéria orgânica e tem carbono. Faz parte da respiração, porque você respira, você inspira gás carbônico e você inspira oxigênio e você solta gás carbônico. De onde vem esse C do CO2? Vem daquilo que você come, dos carboidratos. Carbono é componente básico dos combustíveis fósseis, tá? Como o petróleo. Carbono ele é expelido junto com a lava dos vulcões. Daí a lava dos vulcões você tem carbono. Parte da poluição através do monóxido de carbono, que é o CO, e o dióxido de carbono, que é o CO2. Carbono está no prato de macarrão, está no prato de arroz, está na batata que você come. Tudo isso. E aí, gente, quais são essas formas de carbono, né? Como é que o carbono consegue fazer tudo isso? Porque ele tem algumas propriedades interessantes, e essas propriedades, mais tarde, vocês vão saber que o nome delas é alotropia, que é a capacidade do mesmo elemento químico formar substâncias diferentes, dependendo de como eles estão agrupados. Vocês estão vendo aqui, ó, nesse primeiro
nesse primeiro desenho, vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou passando o vermelhinho, vocês estão vendo o diamante. Esse diamante aqui, a estrutura dele é totalmente diferente dessa outra estrutura aqui, ó, gente. Essa estrutura aqui, ó, é o grafite, tá vendo? Tá, uma estrutura é totalmente diferente da outra. Por quê? Porque no carbono grafite, você tem os carbonos ligados, formando planos. Olha aqui, ó, planos, eles estão paralelos. Eles formam uns bloquinhos paralelos uns com os outros, estão vendo? Ó, que bonitinho, tá? E quando você pega e risca, tá aqui, ó, quando você pega o grafite e risca, o que acontece? Esses bloquinhos aqui, eles vão indo embora, tá? Esses paralelos vão indo embora. E uma coisa para vocês prestarem atenção, quando você risca o papel, não é o grafite que está riscando o papel, é o papel que está riscando o grafite, porque quem acaba é o grafite, o papel continua lá. Inclusive, você vai com a borracha, apaga, escreve de novo, tá? Então, o riscador é o papel. Aquele que desgasta é o grafite. E no caso do carbono diamante, que é o que está aqui, ó, em vermelho, vocês estão vendo que a estrutura dele é totalmente diferente. Olha como é que é a estrutura dele. A estrutura dele é... Os carbonos estão ligados de uma maneira bem juntinhos uns dos outros, formando uma coisa compacta, tá? Uma estrutura compacta, e além de compacta, ela é bem agregadinha. Isso faz com que ele seja um elemento, o carbono diamante, ele é uma substância que é extremamente dura, ele risca qualquer outro elemento, né? O carbono diamante. E a partir disso daqui, você pensa, bom, eu tenho diamante, tenho grafite, mas será que eu só tenho esses dois? Não. Você viu o carbono grafite, o carbono diamante, mas ainda tem o fulereno, ó, e toda a química orgânica. Toda a química orgânica é a química do carbono, tá bom? O que é o fulereno? Tá aqui, gente, olha que lindinho. Fulereno foi uma estrutura criada em laboratório. Ele é um agregado de átomos hexagonais, todos ligados entre si, formando uma estrutura que parece uma bola de futebol. Claro, vamos lembrar das proporções, ela não é do tamanho de uma bola de futebol. Isso daí é muito pequenininho. E esse fulereno, essa base aqui, ela foi o desenvolvimento para os nanotubos, que são usados em computadores, ó, esses nanotubos aqui, eles são usados em computadores para poder fazerem essas microligações, são usados em microeletrônica, e ele tem uma condutividade, uma resistência muito grande. E aqui vocês estão vendo alguma coisinha do que é química orgânica. Química orgânica ela é a química dos carbonos, que nem eu falei para vocês. É sempre o carbono, que aqui, ó, que eu tô pintando ele aqui de vermelhinho, coitado, nem sei pintar direito, né? O pobre do carbono ficou todo massacrado aqui, ó. Então, aqui, ó, carbono, e ele sempre vai ter 4 ligações, e essas 4 ligações são ocupadas por outros elementos químicos. Nesse caso aqui, ele é ocupado por hidrogênio. Então, você tem CH4 aqui, que é metano. Aqui você tem um etano com 2 carbonos. E aqui você tem o butano. Metano, gente, CH4, vocês sabem que é um gás. Etano é um gás, butano é o gás de cozinha. Então, toda a química orgânica, ela vai mostrar para vocês fórmulas de muitas substâncias que vocês conhecem. Está inserido na tabela periódica, claro, né?
A tabela periódica, ela é um recurso, é uma estrutura que organiza os elementos químicos, de tal maneira que você sabe, quando você estuda a tabela, qual é o comportamento desse elemento, porque eles são organizados de acordo com as suas propriedades. Você vai ver que o carbono aqui, ele está nesse local aqui, ó, o carbono, ele está nesse número 6. O que esse número 6 significa? O número 6 significa um número atômico. E isso é uma coisa que a gente vai ver. Vai estudar a tabela periódica, vai entender por que ela é armada desse jeito e vai entender também por que esse carbono vai estar aqui, tá? E o carbono é o primeiro elemento que a gente está estudando. E a gente vai ver outros também. Bom, gente, o vídeo é curtinho, é só para que vocês tenham uma ideia do que é esse elemento. Por isso que a gente está trabalhando com a fala iniciantes. Depois virão outros com mais coisas sobre o carbono, mas um pouco mais, com mais riqueza de detalhes. A gente agradece a sua visita, como sempre, né? Não se esqueça que nós estamos nas redes sociais, no Facebook, como X Química também, no Instagram, como X Química, e no nosso site, que está, assim, muito bom. Faça uma visita, garanto para vocês que vocês vão gostar. E o nosso símbolo maior, lógico que está aqui, desejando a vocês um bom dia e um muito obrigado.